Refluxo. Será que existe uma cura definitiva? No Santa Clara Responde deste mês, você conhece mais sobre o assunto. Meu nome é Veridiana Daia e nós trouxemos 3 especialistas em refluxo. Eles vão falar sobre sintomas, prevenção e também tratamento. É sempre bom lembrar que saber como detectar os sintomas, e se prevenir são fatores importantes no tratamento. E aqui comigo hoje, no Santa Clara Responde, nós recebemos a doutora Aline Pécora Ribeiro, que é gastroenterologista, o doutor Celso Júnior Oliveira Teles, que é cirurgião do aparelho digestivo, e a doutora Leda Maria, que é otorrinolaringologista. Hoje com eles vamos ter muita informação de qualidade sobre refluxo. Tudo bem, doutores? Sejam bem-vindos ao Santa Clara Responde. Eu vou começar com uma pergunta para a doutora Aline. Doutora Aline, o que é refluxo? Eu costumo explicar assim, quando a gente se alimenta, o alimento desce por um tubo, que é o esôfago, passa por uma válvula e cai no estômago. E o estômago tem ácido, suco gástrico para acontecer a digestão. E essa válvula, se ficar bamba ou frouxa, ela permite que esse ácido reflua por ela. E a região logo acima, que é o esôfago, não tem proteção contra o ácido, causando a inflamação local e esse refluxo gastroesofágico. E quais são os sintomas, doutor Celso, do refluxo? Os sintomas são divididos em sintomas atípicos e atípicos. Os sintomas típicos, mais clássicos, são a pirose e a regurgitação. A pirose é aquela sensação de azia, de queimação, que fica subindo e descendo atrás do peito. Já a regurgitação é aquela sensação de que fica voltando um líquido para dentro do esôfago mesmo e podendo chegar até na garganta ou na boca. Existem também alguns sintomas atípicos, que não são os mais comuns. São tosse crônica, sensação de globus faríngeo, que é aquela sensação que fica um caroço, uma bola na garganta o tempo todo, a rinite alérgica, dores de garganta, tosse crônica, entre outros. Eu ia perguntar exatamente isso. Uma tosse frequente, doutora Leda, e excessiva, é um sintoma de refluxo? Eu queria saber por quê. É um sintoma de refluxo e às vezes passa muito despercebido pelas pessoas como um sintoma do próprio refluxo, porque, como eles disseram, tem os sintomas típicos que vão ser manifestações de epigastralgia, dor de estômago, azia, e já os atípicos são mais da minha área, que são o globus faríngeo, a sensação de bola subindo e descendo, laringoespasmo, como se estivesse chiando a garganta, e sintomas também da parte do pneuma, da parte pulmonar, que é broncoespasmo que não melhora com as terapias convencionais, rouquidão, a tosse crônica devido ao acúmulo de secreção, ocorre um fator irritativo do suco gástrico na via tanto laríngea quanto faríngea, e essa irritação crônica leva ao acúmulo de muco, e esse muco ele desce para a parte traqueal e parte laríngea e dá uns sintomas que eu mencionei agora há pouco. Irrita e dá vontade de tossir. Aquela tossinha toda hora. É como se fosse secreção mesmo para a via pulmonar. E a gente acha que é uma outra coisa refluxo. E são sintomas de refluxo. Entendi. Doutora Aline, como é que é feito o diagnóstico? Eu acho que cada um de vocês poderia falar um pouquinho sobre na sua área, Inicialmente, às vezes, o paciente com sintomas típicos, a gente sempre solicita uma endoscopia, que é esse exame que vai percorrer todo o trato gastrointestinal superior, Então, a gente vê o esôfago, essa região da válvula que eu mencionei, onde reflui, para ver se tem área de inflamação, que é a esofagite. Olha o estômago, a parte de gastrite, se tem ou não H. pylori, que é uma bactéria que pode existir dentro do estômago por alimentos e líquidos contaminados, que a gente acaba ingerindo, E a porção inicial do intestino. Então, a endoscopia é essencial para fazer o diagnóstico de refluxo gastroesofágico, com certeza. Sim. E existem também alguns exames mais específicos para o diagnóstico da doença do refluxo. Não é todo paciente que tem indicação de fazer, pelo contrário, são para casos selecionados. Alguns pacientes a gente solicita a realização de uma manometria esofágica, principalmente naqueles casos que você fica em dúvida se realmente esse paciente tem doença do refluxo mesmo ou não. Ele vai nos ajudar nesse diagnóstico diferencial de possíveis outras doenças que possam estar causando os mesmos sintomas e mimetizando os sintomas da doença do refluxo.
E o exame padrão ouro, né, que é o melhor exame para diagnóstico da doença do refluxo, que é a pH-metria esofágica. A gente passa um cateterzinho, a paciente fica com ele durante 24 horas, ele fica monitorando em tempo real o pH, o nível de acidez dentro desse esôfago, né? E diante de parâmetros estabelecidos pela literatura médica, a gente define se esse paciente tem um refluxo que é considerado dentro da normalidade ou fora da normalidade. Lembrando que é um exame de 24 horas, né, Celso? Perfeito. Então, a sonda fica no nariz, conectada no aparelho externo, e a sonda percorre todo o esôfago, fica lá na região que vai medir a acidez. 24 uma horas medição. monitorando, exatamente. Lili, quer acrescentar? Isso caminha dessa forma quando os sintomas são típicos. Quando vem para os sintomas atípicos, o que acontece? Aí cai no otorrino, e aí eu vou pedir uma videolaringoscopia, que eu vou ver sinais indiretos de refluxo. Aí eu vou fazer a videolaringoscopia, que é um exame simples, que a gente coloca um aparelho na boca e vê sinais indiretos. Doutora Aline, existem alguns alimentos que podem ajudar, né, nesses sintomas? Contribuir, né, nesses sintomas? Com certeza. A doença do refluxo, ela piora, né, e é acentuada por alimentos gordurosos, né, os embutidos, os açúcares em geral, né, excesso de cafeína, de bebida alcoólica, tudo isso contribui demais para o refluxo mesmo do ácido prejudicar essa região do esôfago. Entendi. O doutor Celso, e além da alimentação, né, quais outros fatores que podem contribuir com o surgimento do refluxo? Sim, além da alimentação, que é de longe o fator principal, existem alguns outros fatores que estão relacionados ao próprio paciente que podem contribuir para desencadeamento, né, persistência da doença do refluxo gastroesofágico. Principalmente a famosa hérnia de hiato ou a hérnia hiatal, né? São os pacientes que têm um deslizamento de uma parte do estômago de dentro do abdômen, que é o lugar correto de o estômago permanecer, para dentro do tórax, né, através de um orifício natural chamado hiato diafragmático, né. Esses pacientes têm uma tendência maior de ter refluxo gastroesofágico. E também há alguns pacientes que têm a válvula, né, o esfíncter inferior do esôfago mais fraco, mais frouxo, né, que é uma hipotonia desse esfíncter inferior do esôfago. Alguns pacientes têm isso, né? E além disso, alguns pacientes os pacientes que são obesos também, né? Qualquer fator que aumente a pressão gástrica, a pressão intraabdominal, facilita o paciente apresentar refluxo gastroesofágico. E só complementando, Viridiana, a gente não pode esquecer também do excesso de medicamentos que a maioria da população está usando, que irritam a mucosa gástrica. Tem muitos medicamentos que irritam a mucosa gástrica, como AS, excesso de cálcio, como ele é tomado, às vezes irrita a mucosa gástrica. Os cafeinatos foi mencionado, Os né? anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, que tem muita gente que usa aleatório, que nem é prescrito por médico, anti-inflamatório. O fator estresse que a gente vê hoje, que é um fator que colabora muito para isso. Então, tem muitos fatores envolvidos, é uma somatória de fatores nisso tudo. Doutora Lida, e vou aproveitar que a senhora já estava contando aqui para a gente, me fala sobre o refluxo, né? Como ele pode ser prejudicial a longo prazo na garganta e nariz. Então, começando pela garganta, eu mencionei agora há pouco, ele pode causar essa irritação crônica a nível de cordas vocais. Essa irritação forma granulomas de corda vocal, que leva a rouquidão persistente, tosse persistente. Quando reflui até a mucosa nasal, o ácido, como se queimasse a mucosa nasal e causasse uma rinite, que não é alérgica, é uma rinite irritativa. Então, o paciente vai ter obstrução nasal, pode ter coriza. É importante dizer isso, né? Porque a maioria das pessoas pode achar que é alguma coisa alérgica e já se medica em casa com remédio para alergia. O e que às pode, vezes, não inclusive, vai melhorar. Pode, inclusive, piorar, né? Doutora Aline, como é que funciona o tratamento do refluxo? Eu digo no consultório que 80% é um tratamento não medicamentoso, mudança de hábito. Então, prática de atividade física, né, perder peso, já que o Dr. Celso mencionou a parte da obesidade que prejudica essa distensão gástrica, né, diminuir o consumo de bebida alcoólica, né, o tabagismo é muito prejudicial também para a doença do refluxo, o consumo dos alimentos, como a gente já mencionou aqui, os condimentos, os temperos, né, os refrigerantes, a gente já conversou sobre isso. E aí vem o tratamento
medicamentoso, que é o bloqueio das células, né, do estômago que produzem ácido. Então, bloquear essas células de produção de ácido ajuda a recuperar a mucosa do esôfago, melhora o refluxo. Existem outros remédios também, outras medicações que ajudam nos sintomas e não só no bloqueio do ácido, que é muito, e dá conforto para o paciente, que são importantes, né? Complementando a explicação da doutora Aline, os pacientes, eles atribuem muito ao uso do medicamento para uma solução final, um milagre, né? Para a doença do refluxo. Lembrar a gente que não é só medicamento, né? O medicamento melhora bastante, mas são realmente os hábitos comportamentais que vai fazer permanecer sem sintomas após a suspensão do medicamento. Entendi. E os casos cirúrgicos existem? Sim, os casos cirúrgicos hoje, com a evolução dos medicamentos, eles são restritos a pacientes muito selecionados, né? Basicamente hoje está selecionado, está indicado o tratamento cirúrgico para a doença do refluxo gastroesofágico para os pacientes que são refratários ao tratamento clínico. O que isso quer dizer? Os pacientes que respondem parcialmente ou não respondem ao tratamento medicamentoso com os antiácidos, ok? Lembrar que os pacientes que respondem bem ou que respondem parcialmente são os pacientes realmente candidatos. Porém, aquele paciente que não responde de jeito nenhum a medicamentos, esse paciente tem que tomar cuidado, né? Tem que investigar se esses sintomas dele realmente são por conta de refluxo. Esse paciente geralmente ele não é um bom candidato para ser submetido à cirurgia anti-refluxo, né? Outras indicações são o paciente que não tem aderência ao tratamento clínico, né? Ou que simplesmente não deseja tomar o medicamento a longo prazo, né? Lembrar que esses medicamentos podem ter alguns efeitos colaterais quando usados continuamente durante muito tempo, né? E, por último, os pacientes que apresentam complicações da doença do refluxo gastroesofágico, né? Principalmente úlceras na região ali do esôfago, a estenose, que é o fechamento desse esôfago causado por tanta inflamação crônica durante muito tempo, né? Essas são as principais indicações, né? Ou seja, pacientes selecionados. Lembrando que a imensa maioria dos pacientes vai responder bem ao tratamento clínico, né? E pode lançar mão da cirurgia caso ele haja indicação. Sempre bom procurar o especialista para discutir sobre o assunto. Bom você ter falado isso, que eu vou perguntar para a doutora Leda exatamente quando que a gente deve procurar um médico. Eles vão procurar quando tiver pirose, epigastralgia. Já os sintomas atípicos é mais quando tem tosse, quando tem rouquidão e o glóbulos. Então, ficar atento a isso. Ficar atento a isso. Para a gente terminar aqui essa nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta para os três. O que podemos fazer para prevenir o refluxo? Começando com você, Aline. Com certeza, primeiro a gente tem que investir na parte de mudança de hábitos, né? Já foi mencionado, mas é importante. Não comer e logo deitar, não ingerir líquido durante as refeições, né? A hora da refeição é para mastigar bem, comer devagar, tranquilo, né? A questão da cafeína logo após a refeição maior, que a cafeína é dilatador de válvula, então ela predispõe um refluxo. O excesso de doces, condimentos e temperos também. E procurar um especialista se tiver um sintoma típico ou atípico para a investigação, né, da doença. Celso? Os pacientes costumam me procurar no consultório queixando-se de doença do refluxo. A gente identifica, trata, ele retorna para a consulta de reavaliação com a imensa maioria com grande melhora dos sintomas, né? E aí uma pergunta que é muito frequente doutor, quando é que eu vou poder voltar a comer normalmente, né? Então, essa é uma pergunta curiosa, porque o que é comer normalmente, né? Comer normalmente é comer poucas vezes durante o dia, grandes quantidades de uma vez, para distender o estômago e causar refluxo gastroesofágico? Tomar bebidas gaseificadas, Coca-Cola, água com gás, todos os dias, grande quantidade, né? Comer comida muito condimentada, apimentada, beber bebida alcoólica e o famoso vinhozinho do final do dia 3, 4 vezes por semana, exagerar na alimentação. Então, isso é o normal? Isso não é o normal, né? Então, a gente
tem que reforçar, eu sempre reforço com os pacientes que o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico muitas vezes é um estopim, um início para uma mudança do estilo de vida, né? Do estilo de alimentação Verdade, dele, concordo plenamente. Isso. Concordo plenamente. E o tratamento, às vezes, na grande maioria das vezes, ela é multidisciplinar. Eu diagnostico aqui, eu quero confirmação deles. Quando eles veem alguma coisa lá, manda para nós para a gente reavaliar se é só do refluxo ou não. Porque é crônico, né, Leda? Então não tem cura o refluxo. O refluxo é crônico se a gente continua com os mesmos hábitos. Não, então não tem cura mesmo. É tratamento e mudança de vida. Mudança de vida. Com certeza. Obrigada pela presença, doutores. Obrigada também por compartilhar tanta informação com a gente, né, sobre um problema que afeta tantas pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar quem está nos assistindo e ainda nem sabe que tem um problema de refluxo. E se você gostou ou conhece alguém que passa por esse problema, refluxo, compartilhe esse vídeo e ajude essa pessoa a se cuidar bem, porque conteúdo de qualidade faz bem para a nossa saúde. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui embaixo no comentário que a gente vai ler. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você fica sabendo sempre quando tem um vídeo novo por aqui. Você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Até o mês que vem.